Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Obrigado, sejam muito bem-vindos ao programa da Educação da Vida no YouTube da Seite Unido Brasil. Muito obrigado a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Educação da Vida e o resgate das tradições culturais. Olha que interessante. Talvez a gente não tenha percebido o quanto nós somos especiais, graças à tradição cultural que herdamos desde tempos aí imemoriais. Nós hoje temos uma tradição cultural, um folclore riquíssimo no nosso país. E será que nós estamos valorizando esta cultura? Então é sobre isso que nós iremos tratar hoje no nosso canal do YouTube. Então seja muito bem-vindo. Para você que já é inscrito, deixe o seu like também conosco, faça o seu comentário, isso é muito importante para nós, e compartilhe com seus colegas professores, seus colegas pais, todos os educadores que somos, para poder contribuir com a evolução espiritual de todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, conhecidos, com toda a humanidade. Faça esse gesto de amor. Muito bem, em agosto, no dia 22 de agosto mais precisamente, nós comemoramos o Dia do Folclore. Sabiam disso? O folclore é algo muito especial e importante em todas as nações, toda a humanidade. Isso é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial. E aí eu fui pesquisar qual é o significado do tema folclore, o significado do termo folclore. Vai aparecer aí para os senhores exatamente o que significa a palavra folclore. A palavra folclore é uma tradução do termo inglês folklore, criado pelo pesquisador William John Thoms em 1846. Ele realizou a junção de folk, que significa povo, e lore, que remete ao conhecimento, definindo o folclore como um saber tradicional de um povo. Olha só. Então é o saber tradicional de um povo. E nesse saber estão aqui tantas manifestações artísticas e culturais. O saber que estamos colocando aqui não se trata apenas de intelectualidade, conhecimento científico, mas de todas as expressões culturais que nós temos. E o Brasil, gente, é riquíssimo em expressões culturais, tradição culturais como a dança, a música, o artesanato, a arte. Nós somos realmente muito abençoados e privilegiados por nascermos em um país com tantas manifestações culturais, de norte ao sul do país, de leste a oeste. Nós temos uma gama, uma riqueza maravilhosa. Mas será que nós estamos reconhecendo esta riqueza que é a cultura do nosso país?
Um ponto muito importante para nós trazermos a esta reflexão sobre o folclore, sobre as manifestações culturais, é que nas manifestações culturais nós temos elas como fonte da identidade do nosso povo e até de nós mesmos. A cultura, ela é ligada muito à formação de um país, à identidade de um país. Quando nós vamos viajar, o que a gente quer conhecer no país? Mais do que fazer compras, mais do que visitar parques de diversões, nós queremos conhecer a cultura daquele lugar, os pratos típicos daquele lugar, como que eles dançam, como que eles expressam esta cultura. Então nós somos interessados por isso, porque isso é a característica de um povo. Todas as pessoas, né, os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles vêm em busca dessa riqueza cultural que muitas vezes a gente acaba não valorizando. Então a gente precisa se lembrar como é importante as manifestações culturais, o folclore do nosso país. Essa é uma tradição. Como é tradição, ela vem de muito e muito tempo. E ela foi trazida por quem? Pelos nossos antepassados. Os povos indígenas, povos negros, os povos africanos que vieram para o Brasil e também os portugueses que vieram para o Brasil e construíram esta nação. E desta junção vieram diversas manifestações culturais, seja da própria etnia ou da mistura destas etnias. Então, por isso que a gente tem, em todo o Brasil, você vai de norte ao sul do país, você vê manifestações culturais. Por exemplo, festa junina, que é uma que eu adoro, festa junina. Acabamos de ter a festa junina aí. E eu morei numa cidade chamada Guaíra, interior do Paraná. E lá tem festa junina. Eu lembro quando era criança e eu estava ensaiando para fazer a dança. A gente fica com vergonha, né? Fica com medo. Acredito que muitos já passaram por isso. Coloca aí se você já passou por uma vergonha dessa. Quando criança, né, nossos pais falam pra gente, vai lá dançar, vai lá dançar. E aí eu lembro que eu quebrei o dedo numa bola de boliche e aí eu tive que enfaixar a minha mão. E a minha mão ficou toda enfaixada assim. Falei, e agora, como eu vou dançar? Aí minha mãe falou, não, vai assim mesmo. Eu dancei com a mão enfaixada e tudo. Tamanha alegria de ver, né, as crianças, os filhos, vivendo esta riqueza cultural do nosso país. Então a gente é imerso por essa cultura e sem perceber a gente vai tendo valores muito especiais. Como, por exemplo, a gente vai se desenvolvendo como trabalho em equipe, a solidariedade, o respeito, a criatividade. Esses valores, sem a gente pensar muito, a gente absorve dessas atividades culturais na qual nós participamos ou apenas assistimos. Nós conseguimos captar esta atmosfera que temos na riqueza do nosso país. Recentemente, também eu estava, falando ainda de festa junina, né? Eu estava lá na Bahia, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Santa Fé, na Bahia. E lá, nós estávamos, depois da atividade, né, que nós fizemos durante o dia, à noite, é feita uma confraternização. E era mês de junho e tinha muitas comidas típicas desta época, como canjica, bolo de milho, amendoim assado, muita coisa gostosa. E claro, não podia faltar a dança. A festa junina realmente é uma característica muito especial em todo o Brasil. Como eu falei, eu morava no Paraná, tinha festa junina. Fui lá para a Bahia, na Academia de Santa Fé, festa junina lá é uma coisa espetacular. E aí eu achei interessante, uma pessoa me falou assim, que ela estava dançando toda animada. Ela falou, isso está nas minhas veias, Luciano. Eu achei muito interessante quando ela falou isso. O que ela quis dizer, isso está nas minhas veias? Quando a gente fala isso, quer dizer que essa cultura está dentro de mim. Está dentro de mim, faz parte de mim.
E eu fiquei refletindo sobre essa expressão, sabe? A cultura está dentro de mim. Quando a música toca, né, eles iam dançar com tanta alegria na alma, expressando essa alegria no rosto, sabe? E ela falou para mim com muita alegria e com orgulho, isso está nas minhas veias. Isso quer dizer que esta pessoa, ela tem uma alegria e gratidão pelas suas origens. Tem gratidão pelas suas origens, pela sua raiz, pelos seus antepassados e também pelos seus pais. A Seichonoye é uma religião que fala muito sobre gratidão aos antepassados e gratidão aos pais. E por quê? Muitos jovens negam a sua cultura, negam essas tradições culturais, porque no fundo, não têm um bom relacionamento com seus pais. E aí, inconscientemente, negam tudo que vem deles, o próprio corpo. E aí maculam o próprio corpo, fazem uso de drogas, sexo desenfreado. Tem jovens que se cortam também, tentando machucar o próprio corpo, porque o corpo é um presente dos pais. Então, como o corpo veio dos pais, inconscientemente os jovens buscam negar tudo aquilo que veio deles, desta origem. Da mesma forma, as tradições culturais, nós também inconscientemente vamos negando, porque a origem vem deles. E a gente vê muitos jovens negando a sua própria cultura, a sua própria identidade. Então a Seichonoye vem mostrar para nós que, para valorizar a cultura que temos atualmente, passa-se pela gratidão à sua origem, principalmente ao papai e à mamãe. Por isso, na Seichonoye, nós fazemos um trabalho muito bonito em todas as associações locais, em seminários, nas academias, tratando sobre esse tema, não só para os jovens, claro, para todos nós adultos. Precisamos também reconciliar com as nossas origens. Se não reconciliarmos com os nossos pais, nós também não vamos reconciliar com os pais dos nossos pais e os pais destes, e assim sucessivamente, que são os nossos antepassados, que são as nossas raízes que trouxeram tanta riqueza cultural para nós. Então é muito importante esta reflexão. Se não estamos vendo uma valorização da nossa cultura, da nossa riqueza, é porque nós não estamos conectados com os nossos pais, não estamos de fato agradecidos a eles. Isso é muito importante nós refletirmos. Se vemos esse comportamento com os jovens, isso que estamos percebendo é reflexo de uma desarmonia interior desses jovens com seus pais em especial e automaticamente com toda a sua origem. Eles negam a sua origem. Então, para que a gente possa voltar a valorizar a nossa cultura, naturalmente nós precisamos reconciliar com os nossos pais. A gratidão aos pais, a gratidão aos nossos antepassados, às nossas raízes, é fundamental para que a gente de fato olhe para a nossa cultura com olhos do amor, com os olhos de que isto é uma manifestação do amor dos nossos antepassados. Agradecer a tudo isso. E quando a gente, então, sente isso, a gente se torna uma pessoa feliz, como essa pessoa que chegou para mim e falou: Luciano, isso aqui está nas minhas veias. Não é uma coisa material, mas a gente expressa dessa forma. Está nas minhas veias. Não quer dizer que eu vou abrir a veia da pessoa e vou achar lá a cultura. Mas é que isso é uma forma de expressar que a cultura está dentro dela. E outra coisa também interessante, não só a cultura em si, mas a beleza está dentro de cada um de nós. A cultura, as expressões artísticas, a dança, o teatro, a música, ela expressa o belo. E na Seichonoye nós aprendemos que o belo é um atributo divino. O belo é um atributo divino. Então, quando expressamos o belo, e a alegria também, quando expressamos a alegria, que também é um atributo divino, nós estamos expressando a nossa imagem verdadeira. Por isso que na Seichonoye nós reconhecemos o valor da arte, o valor da cultura, porque isso traz valores muito importantes. Nós expressamos a quem somos de verdade, a nossa imagem verdadeira
de filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. Então isso é muito especial. Então devemos agradecer as nossas origens, as nossas raízes, e também é uma forma de expressar o belo que é a nossa própria imagem verdadeira. Outras manifestações culturais que nós temos no Brasil, né, tão rico, eu vou citar algumas, tá? É o Bumba Meu Boi, o frevo, o maracatu, o afoxé, folia de reis, e as músicas, né, gente? O baião, o pagode, música sertaneja, samba de roda, tantas outras tradições culturais. Uma que eu quero conhecer é a festa em Parintins. Eu vejo só na televisão, né, aquelas expressões artísticas tão belas. E aquela reverência à cultura, à raiz indígena, afro, que eles têm de uma forma tão bonita. Um dia eu estarei lá também para conhecer pessoalmente a beleza que é o Festival de Parintins. Se você é de Parintins, coloca aí nos comentários. Se você já foi alguma vez, coloca aí também, para que a gente possa interagir, compartilhando essas... Como é maravilhoso o nosso Brasil, gente. Como é maravilhoso, como é especial. Cada lugar tem a sua tradição cultural. Por exemplo, vocês vão ver aí numa foto também, lá no Rio Grande do Sul. Também tive a oportunidade de estar lá no Rio Grande do Sul e é muito bonito ver como eles valorizam a cultura deles, a dança, a roupa. É algo assim muito bonito e eles envolvem todos nós, querem fazer com que a gente aprenda também a dançar. Esse envolvimento, isso é muito interessante. A gente se sente parte da cultura, a gente se sente parte daquele local. Então olha como é importante, vocês vão ver a foto aí, né? Muito legal, isso é numa academia da Seitonoye, lá em Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Também temos a academia lá, e esse foi num curso para líderes da Associação dos Jovens. Foi realizada aí essa apresentação cultural, artística, maravilhosa. Parabéns aí aos gaúchos maravilhosos. Então falei da Bahia, falei do Rio Grande do Sul aí, são algumas referências, né, gente? Se eu for falar de todas, a gente vai ficar aqui muitas horas falando da nossa riqueza, que é o nosso país. Então, uma das coisas que é trabalhada, que é desenvolvida, é esse sentimento de pertencimento. Então, quando eu falei lá, que quando eu era criancinha, estava com o dedo quebrado, enfaixado, e mesmo assim eu participei da dança, isso me fez desenvolver o sentimento de pertencimento àquele local. Eu faço parte desta comunidade. E lá em Guaíra também, eu tive a oportunidade de fazer capoeira. Fiz 2 anos de capoeira. Eu aprendi a música, aprendi o gingado da capoeira. Isso tudo vai fazendo com que a gente crie um sentimento de unidade com o outro. Unidade com aquela cultura, unidade com aqueles povos que trouxeram isso para nós. Isso faz a gente ter mais harmonia na vida, respeito com todas as pessoas, reconhecer o valor do outro, reconhecer a cultura do outro, é respeitá-lo, é ver ali um filho de Deus, a imagem verdadeira se manifestando. Então, quanto mais cultura nós temos, mais nós vivemos em harmonia. Assim fala a Seitonoye. Eu trouxe aqui um livro que vocês vão ver aqui na tela, que é o livro Namoro, Casamento e Maternidade. Esse livro fala para nós algo muito interessante, vocês vão ver aí o texto. Ser uma pessoa culta não significa apenas ser uma pessoa instruída. Mesmo entre as pessoas instruídas, existem as que não são verdadeiramente cultas e educadas. É verdade, né? A gente percebe aí muitas pessoas com diplomas, bacharéis, formados e tal, mas que não têm a mínima educação no trânsito, educação em qualquer lugar, né? Desrespeitam as pessoas, são preconceituosas. Então, a cultura, ela não é apenas a intelectualidade. A intelectualidade é uma parte, mas a cultura em si é algo maior. Então, continuando, o mestre Masaharu Taniguchi diz assim: intelectualidade, sensibilidade, conhecimentos especializados em diferentes assuntos ou habilidades em diversos campos de atuação,
Tudo isso constitui ingredientes da cultura, mas não é a cultura em si. E aí então vem a definição da Seichonoye sobre cultura. Diz lá o seguinte: de certa forma, a cultura expressa o grau de aprimoramento espiritual do ser humano. Olha que bonito isso, gente. Então a cultura expressa o grau de espiritualidade do ser humano. Então, quanto mais rica é a nação, culturalmente falando, mais rica, mais elevada espiritualmente é esta nação. Tanto é que quando o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi veio para o Brasil, ele falou que queria nascer no Brasil na próxima encarnação, de tanto que ele gostou no Brasil, e falou que no Brasil a Seichonoye iria crescer muito, porque aqui tinha o espírito do brasileiro, era um espírito elevado. Olha que interessante, gente. Então, quanto mais a gente valorizar a nossa cultura, as nossas raízes, tradições folclóricas, culturais, isso é muito bom, isso é muito benéfico. Por quê? Revela a nossa imagem verdadeira, revela o quanto nós estamos elevados espiritualmente. E quanto mais decai a cultura, quanto mais a gente ignora, quanto mais a gente não reconhece o valor da nossa cultura, da nossa língua, da nossa fala, das nossas tradições culturais, menos a gente vai expressando a nossa imagem verdadeira. Então passa por isso. Por isso que na Seichonoye nós valorizamos muito as atividades artísticas, o belo, a cultura, porque nós reconhecemos o valor que está ali, é a expressão da própria natureza divina, nosso e de todos os nossos antepassados, que vieram trazendo de geração em geração esta rica cultura. E se hoje nós temos ela, é graças a eles, aos nossos antepassados e aos nossos pais. Então, quanto mais agradecemos aos nossos pais, quanto mais reconectamos com a nossa origem, mais a gente cresce forte e feliz e, consequentemente, toda uma nação cresce forte e feliz. Os jovens sentem-se parte daquilo, parte do país, parte do bairro, parte da sua cidade. Tem esse sentimento de pertencimento. Muitas vezes o jovem se isola porque não se sente parte daquilo. Isso não é para mim, isso é careta, isso é cafona. Na verdade, isso é apenas uma forma de ele dizer que ele também quer estar ali, mas não quer dar braço a torcer. E muitas vezes também, como eu falei, porque no subconsciente tem ali uma revolta muito grande com relação aos seus pais. Mas é tão natural que o ser humano goste de estar nesse meio cultural, nessas atividades, que eu trouxe aqui uma reflexão sobre o termo ser humano. Olha só que interessante. Vocês vão ver aqui no slide, eu trouxe do livro A Verdade da Vida, volume 30, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Neste livro, ele vai falar sobre o termo em japonês ser humano. E aí vai aparecer na tela de vocês aí os kanjis, né? São os ideogramas japoneses que expressam uma ideia. Então esse kanji está na página 100, ali o mestre diz para nós o seguinte, que o homem, sendo um ser social, vive em comunidade. A família também é uma comunidade, pois é formada de várias pessoas. Então o ser humano é um ser social. Nós vivemos em sociedade. E ele traz então a palavra ser humano em japonês, que é ninguém. Ser humano em japonês é ninguém. São compostos de 2 ideogramas, como vocês estão vendo aí na tela. Então vai aparecer qual o significado desses ideogramas para vocês. O primeiro deles, né, significa pessoa ou pessoas. E o segundo significa no meio de. Então, concluindo, o que é o ser humano? É aquele que fica no meio de pessoas. Olha que interessante. É aquele que fica no meio de pessoas. Aí o mestre vai concluir aqui para nós no livro dizendo o seguinte: isso mostra que o ser humano não vive isolado. O ser humano não vive isolado. Quanto mais fica isolado, mais se sente triste, mais se sente insatisfeito com a própria vida.
Então, quando a gente é meio que forçado pelo nosso pai, vai lá dançar, filho, vai lá. Isso é bom, gente, isso é bom, porque a gente vai tirando as nossas cascas do nosso ego para que a gente vá se integrando ao nosso meio. Porque quando a gente acha que é esse ser carnal, esse ser físico, e a gente acredita piamente que é só isso, a gente se acha isolado, separado. Mas aí o mestre vai dizer para nós que o ser humano é algo que transcende a esse corpo. É esse ser que vive entre todos. Não existe o projeto ser humano apartado dos outros. O ser humano é algo que está no meio das pessoas. Você, na sua essência, é uno com tudo e com todos. Assim ensina a Seiichi Noye. E no outro slide vai mostrar o significado do primeiro termo. Esse kanji é um ideograma que representa duas pessoas apoiando-se mutuamente e, portanto, expressa a unidade entre eu e os outros, ou seja, a solidariedade. Interessante, né? É um apoiando o outro. Isso significa que a nossa natureza original é que um apoiar o outro. E é muito legal que quem já participou, quem participa, né? Coloca aí se você participa de alguma atividade, se você dança, se você canta, se você é professor de algum instrumento. Eu lembro também que eu tive que aprender a tocar bumbo para fazer a fanfarra da escola. Isso é uma coisa que é muito interessante também. Nós somos colocados em locais para que a gente possa se integrar. E naquele momento, eu estava na 4ª série, né? E eu tive que aprender a tocar bumbo para desfilar depois na cidade, representando a minha escola. Isso tudo me traz lembranças muito, muito bonitas. Uma lembrança saudosa. Nossa, como era bom fazer aquilo, né? No começo eu achava, ai, que coisa difícil, que coisa vergonhosa. Mas hoje eu percebo a importância disso para a minha vida. Então que a gente possa se lembrar também de tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, na época da nossa escola, na adolescência, para que a gente possa valorizar ainda mais tudo aquilo que a gente passou, agradecendo. Então tudo isso me fez trazer realmente o sentimento de pertencimento, trabalho em equipe, manifestação do belo que existe na nossa própria vida. Isso me fez ser ainda mais um ser humano, que é conectado com tudo e com todos. E olha que interessante também no livro A Verdade da Vida, volume 8, o mestre vai falar novamente sobre esse kanji, ser humano. E ele fala uma outra abordagem que é justamente no intervalo que se manifesta a vida. É nesse intervalo entre eu e o outro, entre você e o outro, é neste intervalo que se expressa de verdade a vida, é no relacionamento, é no relacionar-se. Então toda a atividade cultural precede da relação de um com o outro. Ao ver uma bela obra de arte, ao ver uma dança, ao ver uma capoeira, ao dançar, tudo você se relaciona. E é por isso que traz uma alegria na alma. Traz uma alegria na alma fantástica. Porque é neste intervalo das existências sensíveis, visíveis, desse corpo e o outro, que se expressa de fato a vida. E o mestre coloca aqui, na página 89, o seguinte: não é na existência sensível que se enxerga a imagem verdadeira, é no intervalo entre uma existência sensível e outra que se manifesta a imagem verdadeira do homem. O que reproduz esse intervalo é a arte. E o que faz viver esse intervalo é o amor. Olha só. Então, o que reproduz esse intervalo é a arte, as apresentações artísticas, por isso que faz com que o povo se eleve espiritualmente. Então, olha quanta coisa importante e interessante nós estamos colocando aqui, à luz dos ensinamentos da Seiichi Noye, para olharmos com outros olhos as nossas culturas, o nosso folclore, a nossa raiz. Isso é tudo muito sagrado, gente. Isso é tudo muito sagrado.
e a gente precisa respeitar, valorizar cada cultura de cada povo, de cada localidade. Isso faz com que a gente se torne um ser humano melhor, de fato. Faz com que toda uma sociedade consiga se elevar espiritualmente. Então vamos agradecer por, de fato, nascermos num país abençoado, tão rico, com tantas manifestações culturais por todo o Brasil. E aí, lá na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, vai aparecer na tela de vocês, diz o seguinte: mundo de harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime, eis o mundo da imagem verdadeira. Então, na Seicho Noye, nós abordamos claramente os pilar da Seicho Noye é a imagem verdadeira. E tudo é manifestação desta imagem verdadeira através da nossa mente. Então, no mundo da imagem verdadeira temos tudo. Toda a beleza está ali. A harmonia está ali. A fartura está ali. Então, quando expressamos o belo, através de uma atividade cultural, nós estamos expressando a nossa própria imagem verdadeira. Quando nós expressamos a imagem verdadeira, brota em nós um sentimento de felicidade e de razão de existir. Que bom que é estar vivo. Que a gente possa fazer mais parte das nossas raízes culturais, das nossas tradições culturais, dançando, cantando, criando, compondo. Na Seicho Noye nós temos o clube de artesanato, em que muitas pessoas conseguem expressar o belo através do artesanato com suas próprias mãos. Faça parte também do clube de artesanato da Seicho Noye. É uma forma de você também expressar o belo que está dentro de você. E mais, professor Masanobu Taniguchi, nos seus estudos, e ele faz parte do clube de artesanato, e ele fala que a arte faz com que crie um equilíbrio na mente do ser humano. Olha que interessante. Por vezes nós passamos por diversas situações na vida e vamos acumulando frustrações. Vamos acumulando situações em que a gente vai deixando para depois de viver os nossos sonhos. E isso, com o passar do tempo, vai causando problemas psicológicos, frustrações. E a gente vai se tornando uma pessoa mais triste. Para reequilibrar isso, o professor Masanobu fala que a arte é muito importante para que haja esse reequilíbrio mental e que ele consegue, através do clube de artesanato, fazer esse reequilíbrio. Eu tenho certeza que muitos dos senhores também já viveram essa experiência, né? Estão passando, eu preciso fazer uma outra coisa, tipo, sai do trabalho, sai de casa e vai, eu preciso dançar, eu preciso assistir uma peça, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cantar, porque instintivamente nós buscamos esse reequilíbrio e é na cultura e na arte que a gente consegue também dar esse respiro para a nossa mente e equilibrar a nossa vida. Olha só, gente, quanta coisa importante foi falada aqui hoje sobre a cultura, sobre a arte. Então, na Seicho Noye é muito valorizado a cultura, a arte. Na Associação dos Jovens, nós temos a música. A música é algo que está embalando aí a Associação dos Jovens há alguns anos. Então, os jovens compõem músicas, os jovens cantam alegremente, criam coreografias, e isso faz com que eles expressem alegria na alma. Inclusive, há relatos de pessoas que saíram da depressão por cantarem músicas da Seicho Noye. Então, aproveitem, unam a arte, que é a música, com a letra positiva da Seicho Noye, letra que fala da verdade. Isso faz com que a gente crie esse equilíbrio tão importante na nossa vida. Que a gente possa, então, ser mais gratos à nossa cultura, às nossas raízes, passando por papai e mamãe e aos nossos antepassados, aos pioneiros desse país rico e maravilhoso. E assim possamos extrair ainda mais a nossa natureza divina.
A função da Seiichorê na face da terra é fazer com que o mundo da imagem verdadeira se manifeste aqui e agora das nossas vidas. E através da cultura, a gente contribui muito para que a nossa imagem verdadeira e de todo o nosso país se manifeste. E aí, para finalizar, então, o nosso estudo de hoje, eu vou fazer a leitura do livro, de uma oração que está nesse livro Orações Diárias, volume 2, Orando para a Grande Harmonia entre a Natureza e os Seres Humanos, volume 2, de autoria do professor Masanobu Taniguchi. O título da oração é Oração para conscientizar-se do Deus interior, que é a verdade, o bem e a beleza. Para vocês entenderem, todos os senhores entenderem de fato, o como é sagrado e importante o belo, a expressão do belo, da arte e da cultura em nossas vidas. Então, gostaria de solicitar que todos assumam uma posição de oração, ou caso vocês não conheçam a Seiichorê, podem ficar com os olhos fechados, coloque-se numa posição confortável e escute atentamente estas palavras. Oração para conscientizar-se do Deus interior, que é a verdade, o bem e a beleza. Eu agora regulo minha respiração, aquieto minha mente e a visualizo de forma vasta e profunda. Diante dos meus olhos, o oceano azul e tranquilo estende-se amplamente até onde minha vista alcança. Além do horizonte, os céus vívidos surgem brilhantemente. As nuvens brancas, tão poderosamente pintadas com enormes pincéis, convidam-me para as alturas que alcançam os céus. Se eu avançar além dos céus, o céu azul se intensifica para o azul dos oceanos e logo atinge o cosmos, onde brilha um número incontável de estrelas. Vejo o Sol e contemplo os planetas que formam o sistema solar. Além disso, confirmo que a galáxia se desdobra além do sistema solar e olho atentamente para o esplendor da poeira estelar da Via Láctea. Desta maneira, minha mente pode contemplar a vastidão do universo, porque o universo está dentro de mim. Com uma mente que contempla a vastidão do universo, eu agora visualizo a lei que governa esse universo. As incontáveis estrelas que se revelam em todo o universo não estão espalhadas desordenadamente. Por meio da lei da gravitação universal, todas as estrelas repetidamente circulam e giram em perfeita ordem. Embora a própria lei não possa ser vista com os nossos olhos físicos, ela governa tudo o que podemos ver. A lei não enfraquece com o passar do tempo. Ela a tudo governa. A lei não muda com a extensão da distância. Ela a tudo governa. Isso é chamado de verdade. O que é eternamente imutável é a verdade. O que muda de acordo com o tempo e a distância é uma forma temporária, em outras palavras, falso. Porque a lei eternamente imutável permeia o universo, ele está preenchido de verdade. E a razão pela qual eu posso contemplar este universo, que é verdade, é porque a verdade está dentro da minha mente. Com a mente que contempla a verdade que permeia o universo, visualizo os efeitos trazidos pelo que é verdadeiro. A verdade, é a lei e é um princípio que nunca muda. Por meio da lei da gravidade da Terra, que nunca muda e prevalece sobre todo o mundo, atraindo as coisas sobre a superfície da Terra com uma força constante, as plantas espalham suas raízes sob o solo, os seus ramos crescem em direção ao céu e a estrutura óssea e os músculos dos animais funcionam normalmente. Os seres humanos existem graças às plantas e aos animais e por isso só podem viver nesta terra por meio desta lei que é verdade. Porque há muitas outras leis que governam esta terra, a ciência torna-se possível e por intermédio dela, os avanços tecnológicos são alcançados, a economia cresce e a medicina progride. Porque o progresso e o desenvolvimento nesses campos trazem alegria aos seres humanos, eles são bem. Desta maneira, a verdade gera o bem.
As crianças amadurecendo e tornando-se capazes de mostrar suas individualidades e habilidades é o bem. Essas crianças continuam a crescer e por si mesmas tornarem-se capazes de se regozijar com a alegria dos outros é o bem. O aumento da família e as alegrias que podemos compartilhar é o bem. A sociedade que vive em harmonia e progride é o bem. Os países que se ajudam uns aos outros, complementando o que carece no outro e prosperam, é bem. Os seres humanos e o ambiente natural estarem em uma relação de doação recíproca é o bem. O bem não é algo em que um indivíduo, superando e vencendo o outro, cresce no tempo e no espaço. O bem é o fato de os indivíduos coexistirem e coprosperarem, ajudando-se uns aos outros e, como um todo, concretizar a diversidade. Porque a natureza não é monótona, mas é cheia de diversidade, é o bem. Porque o universo não é monótono, mas cheio de diversidade, é o bem. E se eu sou capaz de imaginar na minha mente esses bens e compreendê-los, é porque o bem está dentro da minha mente. Agora, ao contemplar o bem que preenche o universo, percebo intuitivamente que ele é em si a beleza. O monocromático é inferior em beleza comparado à beleza criada pela combinação de cores. Mas na cor única do sumiê, pintura monocromática com a tinta preta, a beleza pode ser sentida no incontável número de graduações do claro e escuro. Mesmo numa arte caligráfica monocromática, num fundo branco, não existem apenas linhas retas simples, mas uma combinação de curvas, traços vagos e borrões que formam a beleza. Portanto, não é a expansão de um, mas a coexistência de muitos é que é bela. Não é a uniformidade, mas a diversidade é que é bela. Porque a natureza é diversa, ela é bela. Porque o universo é também diverso, ele é belo. Se eu posso contemplar, compreender e me comover com essas belezas, é porque a beleza está dentro da minha mente. Querido Deus, eu agora percebi que possuo a verdade, o bem e a beleza dentro da minha mente. Verdade, bem e beleza são suas virtudes. Minha busca e meu amor pela verdade, bem e beleza são reflexos de sua vontade. É por isso que sou filho de Deus. O modo de vida do Filho de Deus é amar e expressar a verdade, o bem e a beleza. Eu prometo de agora em diante conscientizar-me claramente do Deus do meu interior e praticar o modo de vida do Filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Esta é a oração do livro A Verdade, Orações Diárias, volume 2, está na página 24, tá? Para quem quiser também adquirir, está na nossa livraria virtual. Adquiram, é uma obra fantástica, além dos livros que foram citados aqui, como, por exemplo, o A Verdade da Vida, volume 30, que tem a explicação sobre o termo ninguém, ser humano, e também A Verdade da Vida, volume 8, Prática Contemplativa, que os senhores podem adquirir na nossa livraria virtual. Agradeço a atenção de todos neste dia. Muito, muito obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seitianoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços
que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seichonoye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado! Você sabia que a Seichonoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera.
como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!